Bom, pessoal, bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo. Eu vou resolver uma questão aqui da prova da P1 de 2022, de PEA, de Eletricidade Geral 3. E aí, qualquer dúvida, vocês colocam aí no comentário. Enfim, se inscrevam no canal, curtam e comentem aí o vídeo, beleza? Bom, aqui está o enunciado, acho que vocês vão ter aí o enunciado na resolução. Acompanhe a resolução em PDF que vai estar disponível para vocês, que é bom para acompanhar, que é mais fácil. Bom, o enunciado está basicamente aqui, tem esse circuito que a gente precisa resolver e a gente vai precisar calcular essa corrente I0 aqui, tá bom? Bom, para começar, o que eu sugiro que vocês... Tem vários jeitos de fazer, não é o único jeito o jeito que eu vou fazer aqui não é o único, são vários possíveis, mas o que eu vou fazer aqui talvez seja um dos mais importantes para vocês entenderem, beleza? Bom, para vocês entenderem, aqui tem um dipolo, e aí vocês podem fazer a convergência de dipolo de corrente de tensão para fonte de tensão para fonte de corrente, e aí basta vocês colocarem, em vez de em série, em paralelo, como eu vou fazer aqui na imagem, e aí vocês vai ficar mais nítido, porque isso vai facilitar para poder juntar com essa fonte de corrente, e aí tornar esse circuito aqui e não paralelo com isso, mas em si em série, aí todos esses vão poder ser somados, enfim, vocês vão entender quando eu desenhar. Mas enfim, aqui tem um dipolo, a gente vai substituir esse dipolo. Lembrando que aqui era 15 volts e 1 ohm de resistência. Então, como era 15 e 1 de resistência, aqui vai ter em paralelo uma fonte de corrente e aqui uma resistência. Meu desenho é ruim, pessoal, me desculpem aí, mas é o que vocês podem ter. Qualquer dúvida, me chamem depois, nos anos futuros, aí que vocês forem ver esse vídeo. Bom, aí, para fazer a convergência, vocês lembram que era 15 volts, então se você fizer a multiplicação aqui, corrente por resistência vai dar 15, que era 15 volts que tinha, e a resistência é a mesma, de 1 ohm. Então, aqui fica claro. E aí, como as fontes de corrente estão em paralelo, você pode somar ela. Como uma está para cima e outra está para baixo, na verdade você vai substituir, você vai fazer a diferença. Então, aqui é 15, aqui é 2, a subtração vai ficar 13. Então, para facilitar aqui, para não ter que fazer um novo desenho, eu vou só apagar. Aqui vai para 13 e aqui vai ser apagado. Se estiverem muito rápido, vão olhando pela resolução do PDF aí, que lá está mais pausado. Bom, pessoal, voltando aqui, seguinte, a gente tinha aqui 15 volts e 1 ohm no enunciado inicial e uma fonte de corrente aqui. O que a gente fez foi alternar a fonte de tensão para a fonte de corrente, deixar em paralelo, somar as duas fontes de tensão, de corrente de 15 com 2, aí dá 15 menos 2, 13, e de fonte de tensão de 13, a gente transformou em fonte de corrente em 13, a gente transformou em fonte de tensão em 13. E chegamos aqui, o resto do enunciado é o mesmo e não mudou, beleza? A partir disso aqui, a gente pode ver que aqui tem duas resistências em paralelo, a gente pode fazer a conta, e a conta é basicamente 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 1 ohm mais 1 sobre 20 ohms. Perfeito? Dessas duas. Essa conta aqui eu não vou fazer na mão, mas eu tenho a colinha aqui que vocês podem fazer aí em calculadora, porque na prova pode calculadora, então fiquem à vontade. Dá 0,952 ohms. Essa é a resistência equivalente. Então, apagando isso tudo aqui. Bom, aqui vai ter resistência equivalente daquelas duas lá de 0,952 ohms. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui, existem várias possibilidades, como eu já disse, é transformar essa fonte de
tem corrente em fonte de tensão. Como aqui está em paralelo, a gente pode transformar em uma só em série, perfeito? Então aqui teria que fazer uma continha rápida. 4 vezes 0,92 vai dar a tensão, que eu vou deixar aqui na cola para vocês não se perderem, é 3,809 volts, esse vezes esse, e para achar a corrente vai ser a mesma, a resistência vai ser a mesma dessa, que é 0,95. Então aqui vai ter uma resistência de 0,952 ohms. Então, apagando esse e chegando nisso aqui, temos uma fonte de tensão e uma resistência. Essa é a fonte de tensão e essa é a resistência. Bom, vocês podem perceber que daquele sistemão todo que a gente tinha, aquele circuito complexo que a gente tinha, a gente chegou no circuito simples, que agora a gente só tem a resistência, a corrente que a gente quer, que é tudo I0 agora que passa aqui, e basta a gente somar as resistências, somar as tensões, fazer um dividido pelo outro e a gente vai achar a nossa resistência, a nossa corrente. Então, a conta agora é... Vou ficar na frente aqui rapidinho, mas depois eu saio. Então, I0 vai ser 13 volts mais 3,809 volts. E a corrente e a resistência embaixo vai ser de 40 mais meio mais 1 mais 0,952 ohms. É isso. E fazendo a conta aí, vocês têm calculador, vocês podem calcular, é de 0,39596 amperes. E essa é a resposta da pergunta que ele pediu. Lembrando que dá para fazer de outros jeitos. Aqui a gente tinha várias malhas diferentes. Vocês podiam determinar uma corrente em cada malha, então I0, I1, I2, I3, e fazer análise de malhas em cada uma, e fazer um sistemão e resolver. No meu PDF tem esse método, que está um pouco explicado ali, como eu desenhei. Então dá para vocês terem uma ideia de como dá para fazer ali, se vocês acharem mais fácil. Dá para fazer por alfa, beta e gama também, dividindo isso aqui em 3 malhas. Aqui seria alfa, que seria beta, que seria gama. Enfim, tem vários jeitos de fazer, várias outras substituições daria para fazer, mas acho que para chegar em zero, essas foram as mais fáceis que eu encontrei. E tá aí. Fala pessoal, tudo bom? Agora eu vou gravar o exercício 2 aqui da prova da P1 de 2022 de PEA, de Eletricidade Geral 3. Bom, acompanha aí. Acho que vocês já têm o PDF da resolução e com o enunciado, então, por favor, acompanhem junto, que é importante para vocês ficarem mais claros. Bom, aqui está o enunciado, como está aí no PDF, e a gente vai precisar, tem esse circuito aqui de corrente alternada, e a gente vai precisar calcular essa corrente I4 aqui, junto dessa carga. Beleza? Eu só escrevi de novo aqui embaixo, é a mesma coisa, só para evidenciar que isso aqui está em paralelo com o resto, e aí acho que fica mais claro para todo mundo entender. Então, esses dois aqui, joguei esse aqui para cá e esse aqui para cá, e aí desenhei de novo. Mas é basicamente a mesma coisa, beleza? Tem vários jeitos de resolver esse exercício, assim como o outro e assim como todos da P1 de PEA. Então vocês podem fazer de vários jeitos. Aqui eu tenho até no PDF, se vocês quiserem ver. Aqui eu coloquei alfa, beta e gama e resolvi de um outro jeito, fazendo por sistema e resolvendo o sistema. É um pouco mais complexo, um pouco mais chato de resolver o sistema, mas se vocês quiserem, tá lá, se ficar mais claro para vocês. Aqui eu vou fazer por substituição, assim como eu fiz o exercício 1. Então vamos lá. Bom, assim como corrente contínua, a corrente alternada tem a mesma teoria, assim, não muda pouca coisa na hora de fazer as contas. Então, o que dá para fazer aqui, assim como lá também, aqui são uma corrente é uma fonte de tensão. Aqui então é volts, aqui também é volts.
são duas fontes de tensão e aqui são cargas em série. Então dá para transformar cargas em série com fonte de tensão para fontes de corrente com cargas em paralelo. Então aqui vai ficar uma fonte de corrente, uma carga em paralelo e uma fonte de corrente. Beleza? Para fazer as contas da fonte de corrente, aqui está fácil porque a fase é sempre zero. Então você vai pegar a fonte de tensão e dividir pela carga. Nesse caso, a conta vai ficar assim. 130 sem o J dividido por 2 com o J. Então vai dar menos por 2 estar embaixo e 130 sobre 2, 65. Então vai dar menos 65 J. Beleza? Isso é amperes. Então aqui vai ter 65. Eu vou começar a desenhar. Só para vocês lembrarem, 130 volts, fase 0 e 2 J é a carga. Assim como lá vai ter a mesma coisa, então aqui vai ter uma carga em paralelo de uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, desculpa, e aqui vai ser menos 65 J ampere, e a carga é a mesma de 2 J ohm. Beleza? E ali a mesma coisa, 150 dividido por 2,5, que vai dar os 60, e como o J vai estar embaixo vai dar 2, vai dar menos, e o J vai ficar embaixo, então vai ficar menos 60 J. É a fonte de corrente. Menos 60 J ampere e a fonte, a carga vai ser a mesma coisa de 2,5 J ohm. É isso aí, beleza? Então agora vai ficar bem mais fácil de fazer as contas, porque aqui são duas fontes de corrente em paralelo, é simplesmente somar, como as duas estão para cima é só somar, e aqui são cargas em paralelo, e é simplesmente fazer a conta, 1 sobre, mais 1 sobre, mais 1 sobre, mais 1 sobre, é igual a 1 sobre, que vai ficar simples. Então, 65 com 60 vai dar 125, menos 125 J ampere, e a carga é simplesmente somar. Eu vou fazer a conta aqui para ficar mais fácil, vou apagar este, que está fácil de fazer a conta. E aqui vai ficar o 125. Vamos por partes. Espero que dê pra ler aí. Agora eu vou fazer, para ficar mais fácil, para não ter que juntar com esse. Vocês podem fazer na calculadora, eu acho que qualquer calculadora científica faz esse tipo de conta, mas você vai ter que fazer, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. A resistência equivalente aqui vai ficar 1 sobre 2J mais 1 sobre menos 60J mais 1 sobre 2,5J. Tá? Aqui é menos porque é menos 60. Aí vai fazer essa conta, isso aqui vai dar uma resistência equivalente de 1,13 1,132 J ohms. Tá, fazendo essa conta dá isso. Acho que qualquer calculadora aí faz. Eu, por exemplo, fiz na calculadora. Não saberia fazer essa conta sozinho. Bom, isso aqui a gente está calculando só esses três, né? Então vai faltar esse. Eu já tenho que fazer uma outra conta depois. Mas é só para ficar mais claro. Dá para fazer de uma vez só, mas é só que algumas calculadoras não fazem tudo de uma vez. Então somando esse
eu juntei essas cargas aqui que eu apaguei. E aqui vai ficar uma carga só. De 1,32J ohm. Bom, minha letra tá bem ruim, mas espero que vocês estejam entendendo. Acho que ele tá mais bonitinho, mas é 1,132. Bom, e para fazer essa conta, o que eu acho mais fácil é fazer, talvez, transformar esse bipolo em um bipolo de novo de fonte de tensão para fonte de corrente para fonte de tensão. Porque você vai precisar de uma fonte de corrente, então é bom você ter uma fonte de tensão no circuito todo. Então o que você vai fazer aqui é juntar esses dois para uma fonte de tensão e uma carga em série. Então, apagando isso, a gente vai ter que fazer mais contas. Aqui é ampere e ohm. Para chegar em volts, você multiplica. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter uma tensão de 141,51 volts. Isso sem o J, porque o J vai ficar J com J vai ficar menos 1 e com esse menos vai dar mais, então isso aqui é mais. E a carga vai ficar a mesma, então só apagando esse. E vou ter que apagar tudo para o desenho ficar mais nítido, mas aqui estava em paralelo e eu vou precisar tornar isso aqui em série, por isso que eu estou fazendo de novo o desenho. Mas aqui tem um desenho. Aqui tem uma carga e aqui uma fonte de tensão. Então essa fonte de tensão é 141 e a carga é a mesma carga de 1,132 J ohm. Beleza? Agora ficou fácil, perfeito? Porque é um circuito só, você tem duas cargas que basta somar porque elas estão em série, você tem uma fonte de tensão e para achar a corrente você divide a tensão pela carga somada. Então, para achar I4, a gente vai fazer tensão de 1,141,51 dividido pela soma de 1,132 J com 18 mais 12 J, aqui lembrando que é ohm e aqui lembrando que é volts. Beleza, aqui é uma conta difícil de fazer porque tem número complexo embaixo e em cima não tem número complexo. Se vocês quiserem fazer na mão dá pra fazer, multiplicando pelo conjugado embaixo, em cima, enfim. Eu não aconselho levar uma calculadora científica e fazer essa conta que qualquer calculadora científica faz. Aprendam a usar a calculadora científica porque na prova é importante. Muito difícil fazer a prova de pé com número complexo sem calculadora científica e sem, enfim, saber manipular ela ali na hora. Mas essa conta aqui vai dar 6,35 10 fase. Aqui eu já estou transformando para polar porque a resposta da prova que ele pedia era em polar. Fase menos 36,113 ampere. Então, essa é a resposta final. Ele pedia em duas etapas lá, então essa aqui seria uma das alternativas, essa aqui seria a segunda. Ele pedia o módulo e depois a fase. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida para fazer essa conta aí, acho que procura na internet como faz contas na calculadora que você tiver, porque tem várias calculadoras diferentes. Acho que é importante vocês saberem fazer como calcula e saber como transfere de número complexo para polar e de polar para complexo, que também é super importante e cai muito na prova.
Beleza? Acho que é isso. Tem outro jeito aí de fazer a conta, se ficar mais fácil para vocês, olhem lá no PDF, que é bom. Enfim, é isso. Estudem, bons estudos. Tamo junto. Obrigado pela companhia. Curtam, deem um like e compartilha. Um beijo.